vice-presidente e dos demais juízes efetivos, e diplomações dos eleitos nas eleições gerais. Capítulo 3 do julgamento dos processos, artigo 74. O julgamento dos processos será realizado de acordo com a ordem estabelecida na pauta, nos termos do artigo 68 deste regimento. Parágrafo 1º. O presidente poderá dar preferência aos julgamentos nos quais os advogados de todas as partes estejam presentes. Parágrafo 2º. A requerimento do relator, o presidente poderá autorizar o julgamento conjunto de processos análogos. Artigo 75. Anunciado o julgamento, o relator apresentará inicialmente o relatório. Após o relatório, o presidente concederá a palavra aos advogados das partes e, por fim, ao procurador regional eleitoral, na condição de fiscal da lei, para realizarem, querendo, sustentação oral pelo prazo de 10 minutos cada um. Parágrafo 1º. Quando se tratar de julgamento de ação de impugnação de mandato eletivo, recurso em ação de impugnação de mandato eletivo, recurso contra expedição de diploma, ou que importem na perda de mandato eletivo e recursos relativos à infração apenada com reclusão, os advogados das partes terão 20 minutos cada um para sustentação oral. Parágrafo 2º. No julgamento das ações penais de competência originária do tribunal, a acusação e a defesa terão sucessivamente nessa ordem 15 minutos para sustentação oral na deliberação acerca do recebimento da denúncia e 1 hora no julgamento do feito. Parágrafo 3º. No julgamento conjunto de processos, os advogados das partes e o procurador regional eleitoral falarão uma só vez, prevalecendo, se diferente, o prazo de sustentação oral que for maior. Parágrafo sendo a parte representada por mais de um advogado, o tempo será dividido entre eles. Parágrafo 5º. Se houver litisconsortes não representados pelo mesmo advogado, o prazo será duplicado e dividido entre eles da forma que convencionarem. Parágrafo 6º. Falará em primeiro lugar o autor ou recorrente, seguido do réu ou recorrido. Parágrafo 7º. Em caso de recurso, havendo mais de um recorrente, cada parte falará uma só vez, na ordem de interposição do recurso, mesmo que figure também como recorrida. Parágrafo 8. Não poderão ser aparteados os advogados nem o procurador regional eleitoral. Parágrafo 9º. Não caberá sustentação oral em consultas, embargos de declaração, conflitos de competência, exceções de suspeição e de impedimento, agravos e medidas cautelares. Artigo 76. Após as sustentações orais, o presidente devolverá a palavra ao relator para proferir seu voto, abrindo, a seguir, a discussão para os demais juízes. Parágrafo 1º. Cada juiz só poderá falar 2 vezes sobre o assunto em discussão, não devendo ser interrompido, salvo se nisso consentir. Parágrafo 2º. Durante a discussão, não será permitida a interferência dos advogados ou do procurador regional eleitoral quando este for parte, salvo para esclarecer equívoco ou dúvida com relação à matéria de fato que possa influir no julgamento. Artigo 77. O julgamento, uma vez iniciado, ultimar-se na mesma sessão, salvo nos casos de pedido de vista ou de ocorrência de fatos que tornem necessária sua suspensão, caso em que o processo será incluído na pauta da sessão seguinte, independentemente de publicação no DJE. Parágrafo 1º. O juiz que houver requerido a vista será o primeiro a apresentar seu voto quando do reinício do julgamento. Parágrafo 2º. É facultado ao relator pedir vista do processo mesmo após o relatório ou a emissão de seu voto, bem como solicitar que o julgamento seja adiado. Parágrafo 3º. Havendo pedido de vista, os juízes que se considerarem habilitados poderão votar antes que seja suspenso o julgamento. Parágrafo 4º. Se o pedido de vista for formulado por juiz substituto, este ficará com a competência preventa para participar das sessões necessárias ao julgamento do processo, sem direito, porém, a qualquer gratificação no caso de ter cessado a substituição. Parágrafo 5º. Reiniciado o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos juízes, ainda que não estejam presentes ou hajam deixado o exercício do cargo. Parágrafo 6º. As questões preliminares serão julgadas antes das de mérito, na ordem de prejudicialidade, não podendo o juiz eximir-se de votar uma questão por ter sido vencido na outra, salvo se não assistir à leitura do relatório, incluído pela res.
PR número 705, de 18,5, 2015, artigo 78. Encerrada a discussão, o presidente tomará os votos, em primeiro lugar, do relator e, a seguir, dos demais juízes, na ordem da precedência regimental, votando ele em último lugar, se tratar de matéria administrativa, ou quando houver empate na votação. Redação dada pela Res. TRE, PR número 705, de 18,5, 2015, parágrafo único. O juiz que não tenha participado da sessão na qual se iniciou o julgamento não está impedido de votar, desde que entenda estar apto a proferir seu voto. Artigo 79. Proclamado o resultado da votação pelo presidente, os juízes não mais poderão modificar seus votos. Parágrafo único. O secretário da sessão anotará o resultado do julgamento, que será certificado pela Coordenadoria de Sessões. Artigo 80. As decisões do tribunal constarão de acórdãos, exceto as de caráter normativo, que serão lavradas sob a forma de resoluções. Parágrafo único. Independe de acórdão a decisão que converte o julgamento em diligência, registrando-se a deliberação na certidão de julgamento correspondente. Artigo 81. O relator ou o juiz que proferir o primeiro voto vencedor redigirá o acórdão, procedendo-se, nesse caso, à redistribuição do feito. Parágrafo número vencido nas preliminares ou parcialmente no mérito, o relator continuará responsável pela redação do acórdão. Na hipótese de afastamento do relator entre o julgamento e a lavratura do acórdão, poderá o presidente designar outro juiz dentre os que tenham participado do julgamento para redigi-lo e assiná-lo. Parágrafo 3º. É facultado a qualquer juiz declarar seu voto, devendo este integrar o acórdão na data de sua assinatura. Artigo 82. O acórdão será assinado pelo relator, ou, se vencido, pelo redator, designado e conterá a data da sessão, a síntese das questões debatidas e decididas e a identificação dos juízes que tiveram seus votos vencidos, facultada a utilização de assinatura digital devidamente. O registro do julgamento em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão. Artigo 83. Admite-se o sistema de acórdão digital, que tem por objetivo a assinatura digital de acórdãos, decisões e despachos proferidos por magistrados de primeiro e segundo graus. Parágrafo número. A prática de assinatura digital em acórdãos, decisões e despachos ocorrerá nos atos gerados digitalmente, em arquivos no padrão PDF, Portable Document Format, por meio do Sistema de Assinatura de Documentos Digitais desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal. Parágrafo 2º. Depois de assinado e certificado digitalmente o documento, proceder-se ao seu registro no respectivo Sistema de Controle de Processos de segundo grau, de acordo com a sistemática utilizada. Artigo 84. Os atos processuais assinados digitalmente serão públicos e estarão disponíveis na página do tribunal na internet, mediante consulta processual ou jurisprudencial, ressalvados os elementos que assegurem o sigilo dos feitos submetidos a segredo de justiça. Parágrafo único. Para assegurar o segredo de justiça nos atos processuais lavrados e assinados digitalmente no espaço reservado ao nome da parte, constará a expressão sigiloso, ficando tal procedimento sob a inteira responsabilidade dos gabinetes dos juízes do tribunal. Artigo 85. Em caso de ser necessária mais de uma assinatura em algum documento, os juízes envolvidos lançarão as próprias em sequência, cabendo ao primeiro permitir outras assinaturas e ao último não obstar a continuidade do procedimento. Artigo 86. Os acórdãos, decisões e despachos assinados digitalmente serão impressos e juntados aos respectivos autos físicos. Artigo 87. As resoluções serão assinadas pelos juízes e pelo Procurador Regional Eleitoral, presentes na sessão em que forem apresentadas para assinatura. Artigo 88. A parte dispositiva e a ementa dos acórdãos, bem como o inteiro teor das resoluções, serão encaminhados para publicação no DGE, certificando-se nos autos a respectiva data de publicação, salvo previsão legal em contrário, e nos casos de publicação de acórdão em sessão. Artigo 89. Eventuais inexatidões materiais, erros de escrita ou cálculo contidos no acórdão ou na resolução
poderão ser corrigidos de ofício pelo releitor mediante sucinta exposição de motivos que passará a integrar a decisão. Parágrafo único. Realizada a correção, o relator deverá submeter ponto à apreciação do tribunal, procedendo-se à respectiva republicação. Título 4. Dos processos no tribunal, capítulo I. Incidente de inconstitucionalidade, artigo 90. O tribunal, ao conhecer de qualquer feito, se verificar que é imprescindível decidir sobre a validade ou não de lei ou ato do poder público em face da Constituição, suspenderá a decisão para deliberar na sessão seguinte, preliminarmente, sobre o incidente de inconstitucionalidade. Parágrafo de inconstitucionalidade poderá ser formulada pelo relator do processo, por qualquer dos juízes ou pelo procurador regional eleitoral, logo em seguida a apresentação do relatório. Parágrafo 2º. Na sessão seguinte, ouvido o procurador regional eleitoral, quando este não for o requerente, a preliminar de inconstitucionalidade será submetida a julgamento. Parágrafo 3º. Só pelos votos de 4 de seus membros, constitutivos da maioria absoluta, o tribunal poderá, acolhendo o incidente, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público. Parágrafo 4, consoante a solução adotada na preliminar, o tribunal decidirá o caso concreto. Artigo 91. O tribunal ou relator não conhecerá da arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Capítulo 2 do habeas corpus, artigo 92. O tribunal concederá habeas corpus originariamente, ou em grau de recurso, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, de que dependa o exercício de direitos ou deveres eleitorais, artigo 93. No processo em julgamento, quer de pedidos de competência originária do tribunal, quer de eventuais recursos de decisões dos juízes eleitorais, denegatórias da ordem, observar-se-ão no que lhes forem aplicáveis, o disposto no Código de Processo Penal e nas regras complementares estabelecidas no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Capítulo 3 do habeas data. Artigo 94. O tribunal concederá habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes nos registros ou bancos de dados deste tribunal. B. Para retificação de dados, mediante processo legal. Parágrafo único. No habeas data serão observadas as normas da legislação específica sobre a matéria. Capítulo 4. Do mandado de segurança, artigo 95. No processo e julgamento do mandado de segurança de competência originária do tribunal, bem como no de recurso das decisões de juiz eleitoral, serão observadas as normas da legislação específica sobre a matéria. Injunção. Capítulo V. Artigo 96. O tribunal concederá mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviáveis a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente o de votar e ser votado, aplicando-se as normas da legislação específica sobre a matéria e subsidiariamente o Código de Processo Civil. Capítulo 6. Da ação de impugnação de mandato eletivo. 4, artigo 97. Caberá ao tribunal o julgamento originário da ação de impugnação de mandato eletivo de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Parágrafo único. O feito tramitará em segredo de justiça, sendo público o seu julgamento, incluído pela res. 3. PR número 705, de 18,5, 2015. Capítulo 7. Do recurso contra a despedição de diploma. Artigo 98. Caberá ao tribunal o julgamento dos recursos contra a expedição de diploma de prefeito, vice-prefeito e vereador. Capítulo 7I. Do registro de candidatura. Artigo 99. O tribunal registrará os candidatos a senador e respectivos suplentes, deputado federal, governador, vice-governador e deputado estadual. Artigo 100. Os pedidos de registro de candidatura serão processados nos termos e prazos fixados pela legislação eleitoral e pelas instruções do Tribunal Superior Eleitoral. Capítulo 9 da ação de investigação judicial eleitoral. Artigo 101. As ações de investigação judicial eleitoral para apurar
abuso de poder econômico, abuso de poder político ou uso indevido de meio de comunicação social em benefício de candidato ou partido político nas eleições estaduais, tem por relator nato o Corregedor Regional Eleitoral e observarão as normas da legislação específica sobre a matéria, redação dada pela RES, PR número 705, de 18,5, 2015, capítulo 10. Das representações, artigo 102. As representações serão processadas conforme dispuserem a legislação eleitoral e as resoluções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Capítulo DESI. Da ação penal de competência originária, artigo 103. Nas ações penais de competência originária do Tribunal, serão observadas as normas da legislação específica sobre a matéria. Artigo 104. O réu será intimado pessoalmente da decisão que o condenar. Capítulo 12. Da revisão criminal, artigo 105. A revisão criminal será admitida nos casos previstos em lei, cabendo ao tribunal o reexame de seus próprios julgados e dos de juízes eleitorais. Parágrafo 1º. Não será admitida a revisão conjunta dos processos, salvo em caso de conexão. Parágrafo 2º. Sempre que houver mais de um pedido de revisão do mesmo réu, todos serão distribuídos ao mesmo relator, que mandará reuni-los em um só processo. Artigo 106. O pedido de revisão criminal, instruído com a prova do trânsito em julgado, será distribuído, quando possível, a um relator que não haja participado do julgamento objeto da revisão. Parágrafo 1º. Conclusos os autos, o releitor poderá determinar diligências, assim como o apensamento dos autos originais, se desse fato não advier dificuldade à normal execução da sentença. Parágrafo 2º. O pedido de revisão será indeferido liminarmente, quando a petição inicial não estiver devidamente instruída. Parágrafo 3º. Se o requerimento não for indeferido liminarmente, abrir-se, à vista dos autos ao Procurador Regional Eleitoral, que emitirá parecer no prazo de 10 dias. Em seguida, serão examinados os autos sucessivamente pelo relator e revisor em igual prazo, após o que será o processo levado a julgamento. Artigo 107. Julgada procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Artigo 108. Procedente a revisão, a execução do julgado será imediata. Artigo 109. Juntar-se ao processo original cópia do acórdão que julgar a revisão, e sendo aquele modificativo da sentença, outra cópia será enviada ao juízo da execução. Capítulo 12. Do conflito de competência, artigo 110. Dar-se a conflito de competência nos casos previstos nas leis processuais. Artigo 111. O rito a ser observado será o previsto no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Artigo 112. O tribunal poderá suscitar conflito de competência ou de atribuições perante o Tribunal Superior Eleitoral, com juízes eleitorais de outras circunscrições, ou com outro Tribunal Regional Eleitoral, ou ainda perante o Superior Tribunal de Justiça, com juízes e tribunais de justiça diversos. Capítulo 14. Das edições, seção I, do impedimento e da suspeição. Artigo 113. Os juízes do tribunal declarar-se ao impedidos ou suspeitos nos casos previstos na Lei Processual Civil e na Lei Processual Penal. Parágrafo único. Poderá ainda o juiz afirmar suspeição por motivo de foro íntimo. Artigo 114. Se o impedimento ou a suspeição forem do relator ou do revisor, tal fato deverá ser declarado nos autos mediante despacho e estes serão redistribuídos na forma deste regimento. Parágrafo único. Nos demais casos, o juiz poderá declarar verbalmente na sessão do julgamento seu impedimento ou suspeição, registrando-se o fato na ata. 2. Encaminhar comunicação escrita declarando seu impedimento ou suspeição. Artigo 115. A arguição de suspeição ou de impedimento do relator ou do revisor poderá ser suscitada até 48 horas após a publicação da distribuição do feito, quando for fundada em motivo preexistente. Parágrafo 1º.
Quando o impedimento ou a suspeição recair sobre o juiz auxiliar, o prazo será contado do momento de seu primeiro ato no processo. Parágrafo 2º. Quando oposta suspeição ou impedimento contra servidor da Secretaria, o prazo será contado da data de sua intervenção no feito. Parágrafo 3º. No caso de motivo superveniente, a suspeição ou o impedimento poderão ser alegados em qualquer fase do processo, porém o prazo de 48 horas será contado do fato que os tenha ocasionado. Parágrafo 4º-A. A arguição de suspeição ou de impedimento dos demais juízes poderá ser oposta até o início do julgamento. Artigo 116. A suspeição ou o impedimento deverão ser deduzidos em petição articulada, contendo os fatos que os motivaram, e acompanhados de prova documental e rol de testemunhas, se houver. Parágrafo número. Qualquer interessado poderá arguir a suspeição ou impedimento de juízes do tribunal, do procurador regional eleitoral e de servidores da Secretaria do Tribunal, bem como de auxiliares de justiça, nos casos previstos na Lei Processual Civil e na Lei Processual Penal. Parágrafo 2º. Será ilegítima a suspeição ou impedimento que o recipiente haja provocado, ou quando este praticar ato depois de ter manifestado a causa da suspeição ou do impedimento que importe a aceitação do excepto. Artigo 117. O presidente determinará a autuação da exceção em apenso aos autos principais e a conclusão ao relator do processo, salvo se este for o excepto, caso em que será sorteado o relator para o incidente. Parágrafo número. O relator poderá rejeitar liminarmente a exceção que considerar manifestamente sem fundamento e em decisão motivada, e desta caberá agravo regimental. Parágrafo 2º. Recebida a exceção, o relator determinará que em 3 dias se pronuncie o excepto. Parágrafo 3º. Se o excepto reconhecer a suspeição ou o impedimento, o relator da exceção determinará que os autos voltem à Secretaria do Tribunal para redistribuição do feito mediante compensação, se o excepto for o relator do processo, caso em que se terão por nulos os atos praticados pelo suspeito ou impedido, na forma do artigo 121. 2. Que os autos voltem à Secretaria do Tribunal, se o excepto for o revisor, para devida substituição. Parágrafo 4. Ser o caso, o excepto deixe de responder ou não reconheça suspeição ou impedimento, o relator da exceção ordenará o processo, inquirindo as testemunhas arroladas e, após, enviando os autos à mesa para julgamento. Parágrafo 5º. Nos casos de suspeição ou impedimento do procurador regional eleitoral ou de servidores do tribunal, o presidente providenciará para que passe a servir no feito o respectivo substituto. Artigo 118. Na hipótese de o excepto ser o presidente, a petição de exceção será dirigida ao vice-presidente, que procederá na conformidade das normas anteriores. Artigo 119. O julgamento do feito ficará sobrestado até a decisão da exceção, salvo quando o excepto for funcionário do tribunal. Artigo 120. O juiz excepto poderá assistir às diligências do processo de exceção, mas não participará da sessão que o decidir. Artigo 121. A procedência da exceção implicará a nulidade dos atos praticados pelo juiz recusado após o fato que a houver ocasionado. Artigo 122. A arguição de suspeição ou de impedimento será sempre individual, não ficando os demais juízes impedidos de apreciá-la, ainda que recusados. Artigo 123. Julgada procedente a exceção, será realizado novo sorteio compensando-se a distribuição. Parágrafo número. Havendo o revisor ser-lhe afeita a redistribuição se ele houver lançado o visto nos autos. Parágrafo 2. Se a suspeição ou o impedimento for do revisor, este será substituído pelo primeiro vogal. Artigo 124. A exceção de suspeição ou de impedimento de juiz eleitoral e chefe de cartório eleitoral obedece ao disposto nas leis processuais civis e penais, conforme o caso. Seção 2 da incompetência. Artigo 125. A incompetência de juiz do tribunal poderá ser arguida nos casos previstos em lei, em petição fundamentada e devidamente instruída, com a indicação daquele para o qual declina, sob pena de indeferimento liminar. Parágrafo número A. Exceção de incompetência poderá ser arguida pelo réu
no prazo da defesa. Parágrafo 2º. A incompetência superveniente poderá ser arguida pelas partes no prazo de 48 horas, contado do fato que a tenha originado. Capítulo 10v da reclamação, artigo 126. Admitir-se a reclamação do procurador regional, de partido político ou de interessados em qualquer causa pertinente à matéria eleitoral, a fim de preservar a competência do tribunal ou para garantir a autoridade de suas decisões. Parágrafo único. A reclamação, dirigida ao presidente do tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao relator da causa principal, sempre que possível. Artigo 127. Ao despachar a reclamação, o releitor requisitará informações a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 5 dias. 2. Ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado, se necessário para evitar dano irreparável. Artigo 128. O procurador regional acompanhará o processo em todos os seus termos. Parágrafo único. O procurador regional, nas reclamações que não houver formulado, terá vista dos autos, depois do prazo para informações, tendo prazo de 5 dias para apresentar parecer. Artigo 129. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão impugnada ou determinará a medida adequada à preservação de sua competência. Parágrafo único. Ao que for decidido pelo tribunal, o presidente dará imediato cumprimento, lavrando-se posteriormente a resolução. Capítulo 16 dos recursos perante o Tribunal Regional, artigo 130. Dos atos, das decisões, resoluções e despachos dos juízes ou juntas eleitorais, caberá recurso para o tribunal conforme dispuserem o Código Eleitoral, leis especiais, resoluções e instruções do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. No processamento dos recursos, aplicam-se subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Dos atos sem conteúdo decisório não caberá recurso. Parágrafo 3º. Os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo, incluído pela res. TRPR número 705, de 18,5/2015, artigo 131. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto no prazo de 3 dias da publicação do ato, resolução. Capítulo 17 dos embargos de declaração. Artigo 132. São admissíveis embargos de declaração. 1. Quando houver no acórdão obscuridade ou contradição. 2. Quando houver sido omitido ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o tribunal. Parágrafo 1º. Os embargos serão opostos dentro de 3 dias da data da publicação do acórdão, em petição dirigida ao relator, na qual será indicado o ponto obscuro, contraditório ou omisso. Parágrafo 2º. O relator apresentará os embargos em mesa para julgamento na primeira sessão seguinte, proferindo seu voto. Parágrafo 3º. Vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão. Parágrafo 3º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, salvo se intempestivos ou manifestamente protelatórios, e assim declarados na decisão que os rejeitar. Capítulo 17i do agravo regimental, artigo 133. Da decisão do relator caberá agravo regimental, no prazo de 48 horas, que será processado nos próprios autos. Artigo 134. O agravo regimental será submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderar vôcula ou submeter o agravo ao julgamento do tribunal, independentemente de inclusão em pauta, computando-se o próprio voto. Capítulo 19 do recurso administrativo 4 e da rejeição. Artigo 135. A parte que se considerar prejudicada por decisão administrativa do presidente ou do corregedor regional dela, poderá interpor recurso. Parágrafos números são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar, ou puder resultar, restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências. Parágrafo 2º. O recurso será apresentado, por petição fundamentada,
ao prolator da decisão impugnada, o qual poderá reconsiderar lá no prazo de 5 dias ou submeter aquele à apreciação do tribunal. Parágrafo 3º. Relatará o recurso administrativo o prolator da decisão recorrida. Quando se tratar de decisão proferida pelo presidente, o recurso, a juízo dele, poderá ser livremente distribuído. Artigo 136. O prazo para interposição do recurso administrativo é de 30 dias. Quando se tratar de matéria regulada pela Lei nº 8.112/90 e de 10 dias nos demais casos, nos termos da Lei nº 9.784/99, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias, a partir da data de seu recebimento pelo relator. Parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita da parte interessada. Artigo 137. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. Artigo 138. O recurso não será conhecido quando interposto, fora do prazo. 2. Por quem não seja legitimado. 3. Após exaurida e esfera administrativa. Parágrafo único. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Artigo 139. A decisão final do tribunal substitui a decisão recorrida. Para todos os efeitos, artigo 140. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos ou de ofício a qualquer tempo, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção anteriormente aplicada. Capítulo 20 dos recursos ordinário, especial e de agravo de instrumento. Artigo 141. As decisões do tribunal são terminativas, ressalvados os casos seguintes, em que cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. 1. Em recurso especial, quando proferidas contra a expressa disposição de lei. B. Quando ocorrer divergência na interpretação de lei